Olá, queridos amigos e queridas amigas que assistem a TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje estamos recebendo a professora doutora Lúcia, que no primeiro bloco falou sobre a sua trajetória lindíssima de vida pessoal e profissional. Né? E mais uma vez, parabéns aí pelos seus pais, né, Lúcia? Que guerreiros que eles foram, né? Eles foram. Criar 9 filhos e conseguir fazer com que todos os 9 filhos, né, tivessem acesso ao ensino superior, né? E ter filhos aí com mestrado, doutorado. Né? Com 9 filhos não é fácil, né? Não é fácil não. Com uma já não dou conta, imagina com 9, gente. E vale ressaltar também, Lúcia, você também é mamãe da Isabelinha, né? Isso. Uma menininha de 4 anos, linda, né? Lindíssima, né? Olha só, que legal. Pois é, então, parabéns para os seus pais, né? Que vitória, né, Lúcia? Obrigada, Paulo. Em meio de tantas dificuldades, conseguiu, né, superar todas elas, né? Sim. Muito bem. Pessoal, nesse segundo bloco a gente vai falar com vocês um pouquinho sobre o projeto que a professora Lúcia coordena, que é o projeto Meninas na Ciência. Né? E para a gente até começar esse bate-papo, vamos explicar para o pessoal o que é um projeto de extensão e o que isso tem a ver com a universidade pública. O projeto de extensão ele é vinculado à universidade, mas ele trabalha uma necessidade que a sociedade apresenta para nós na universidade. Então, cada universidade, dependendo da região que ela está inserida, dependendo da cidade que ela está inserida, ela vai analisar, né, e verificar quais são os pontos que necessitam a transmissão desse conhecimento que a gente produz dentro da nossa universidade. A Universidade Unesp de Tupã, ela tem diversos projetos de extensão que trabalham diversas áreas da sociedade que nós temos aqui, que tem uma deficiência, que necessitam de uma solução, então a gente vai lá e trabalha em conjunto, e insere o aluno nosso já na sociedade em que ele vive, para que ele possa observar e ver essas necessidades. Excelente. E dentro dessas necessidades, então, existe esse projeto de extensão que é chamado Meninas na Ciência. Isso, né? Muito bem. Inclusive, a gente vai até colocar algumas imagens aí, né, Lúcia? Antes, quero falar um pouquinho da história mesmo do projeto de extensão, né? Ótimo. Porque quando nós temos a Universidade de Portas Abertas, né, na Laupate, que nós realizamos esse evento todo ano, e teve um ano lá em 2017, né, que participando desse evento, né, diversas escolas que vieram, e muitas vezes quando a gente perguntava o que eles gostariam de fazer, a maioria sempre respondia o curso de humanas, né? E as meninas, principalmente, em grande maioria, queriam fazer um curso de humanas, né? E quando eu perguntava para elas se elas tinham inspiração, se elas gostariam de seguir carreira na área de exatas, a maioria ou não conheciam, né? Ou elas não sabiam o que elas poderiam ser. E aquilo me deixou meio encucada, né, com essa questão que a gente observou durante a Universidade de Portas Abertas. E e aí depois, em 2018, foi quando a minha filha nasceu, então teve um período aí que eu parei, não consegui fazer nada. E com a minha filha nascendo, instigou ainda mais esse lado de como que eu poderia incentivar as meninas a seguir nessa carreira de áreas exatas. Então, em 2018, eu submeti o projeto para a Unesp, e a Unesp aprovou, e em 2019 a gente iniciou o projeto de extensão. Ótimo. Então, é um projeto que tem esse objetivo de incentivar as meninas e as mulheres a seguirem, na verdade, em todas as áreas que elas gostariam, mas especificamente a área de exatas, que hoje a gente tem uma deficiência muito grande. Quando eu fiz graduação em Física, na época que eu fazia, de uma turma de 40 alunos, nós éramos em 4 e 5 mulheres. Então, perfeito, muito pequena a quantidade, mas não porque nós não temos a capacidade, mas porque muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, ou então nós não somos apoiadas a seguir essas carreiras. Ou não são incentivadas também, né? Não são incentivadas. Quando eu fiz engenharia também, numa turma de 40 alunos, existiam 4 mulheres. Né? Então sempre acabam sendo minorias nos cursos, né, de exatas. Né? Sempre. E, na verdade, a mulher ela pode fazer tudo que o homem faz melhor, igual, enfim, ou superior, sem problema algum, né? Tentar tirar um pouquinho desse estereótipo. Então, o projeto ele visa esse objetivo dele, né? Mostrar para as pessoas o que nós temos, né? Trazer um pouquinho da história ao longo dos anos e mostrar para as meninas que existem diversos campos de atuação e que elas podem seguir. Inclusive, aqui em Tupã tem um professor de física que ele fez um projeto belíssimo com meninas na robótica, e ele levou esse projeto, teve vários prêmios, assim, foi inclusive para São Paulo.
é muito legal de ver assim, essas pessoas que incentivam e que apoiam essas decisões independente da carreira que gostaria de seguir, né? Excelente, muito bom. Muito esclarecedor, né? Muito bem contextualizado também sobre o porquê da existência do projeto Meninas na Ciência. Isso. Né? Assim como você na sua infância, né, se inspirava ali até no fogão a lenha, né? Como você bem ressaltou no primeiro bloco, né? É importante também trazer essa inspiração para as meninas hoje, né? E o engraçado, quando eu comecei o projeto, né, que a gente faz com os alunos do ensino médio, uma das primeiras perguntas que eu faço para eles é para eles me citarem o nome de um cientista, né? E na maioria não, todo mundo me cita o nome de um cientista homem, né? Porque as pessoas não têm esse conhecimento das mulheres e a nossa sociedade, ela foi se desenvolvendo e foi evoluindo somente com a ideia de que o homem que fazia ciência durante muitos e muitos anos. E mesmo porque antigamente as mulheres não se eram permitido adentrar numa universidade, por exemplo, né? Então, o máximo que podia fazer era aquele ensino fundamental ali, o básico do básico, mas a parte de educação superior era destinada apenas aos homens. E aquelas que conseguiam, ou se vestiam de homens, ou faziam escondido, né? E aí ter todo o reconhecimento foi muito difícil ao longo dos anos. A primeira mulher que foi ter o reconhecimento foi Marie Curie, né? Exato, que inclusive a gente vai até falar um pouquinho sobre ela hoje, né? Tá? Então, se você que nos assiste não conhece, né, ou se sabe só um pouquinho sobre Marie Curie, a gente vai comentar bastante sobre ela aqui também. Isso. Tá? Então, inclusive, nós temos aí algumas mulheres, né, Lúcia, que se destacaram na ciência, né? Sim. Rosalinda Franklin, né? Se quiser comentar um pouquinho sobre ela também. A história é muito legal, né? Porque ela foi uma mulher que se dedicou muito a estudar a parte de cristalografia de raio-x, né? Então, ela tem todo o entendimento da técnica e de análise de materiais. E aí, o que ela fez? Ela foi a primeira mulher que conseguiu tirar uma foto do DNA. Só que quando ela fez a foto, um amigo dela de laboratório pegou a foto e foi se exibir para o Watson e Crick, que foram os que levam até hoje como os descobridores de que o DNA tinha dupla hélice, né, a dupla hélice. Então, tem-se a história, diz que foram eles que fizeram a descoberta, mas a primeira pessoa que fez a fotografia foi uma mulher. E depois ela teve esse reconhecimento pós-morte e tudo mais dessa fotografia que ela fez. Mas na época também os pais não queriam que ela estudasse, aquela mesma coisa, a sociedade não desejava e nem deixava, né? Muito bem, excelente. Uma outra mulher também que nós temos aí de destaque, Edith Clark, né, que foi engenheira eletricista. Ela tem a graduação, né, ela tem toda a sua habilidade em linhas de transmissão, mas nenhum mercado de trabalho queria aceitá-la, porque ela era mulher. Então, não tinha empregabilidade, apesar de todo o conhecimento e todo o desenvolvimento que ela fez em todas as teorias envolvendo essa parte de linhas de transmissão, de corrente elétrica, impedância e assim por diante. Muito bem. Uma outra mulher, Joan Clark, na área da matemática. Ela fez diversas contribuições para a área de álgebra, né? E ela também não teve reconhecimento nenhum de sua área e, infelizmente, passou batido todo o trabalho que ela desenvolveu ao longo dos anos, né? Então, Muito bem. Um outro também de destaque, Amy, né, da área de matemática também. A Amy Noether, é engraçado que os pais também não queriam que ela estudasse, né? E ela, como ela tinha toda essa dedicação, ela queria lecionar nas universidades, mas ela também não podia. Aí o que fez? Ela tinha um amigo que levava o crédito pelas disciplinas, mas era ela que lecionava. Ela substituía ele escondido. Escondido. Olha mas só. ela tinha essa paixão por ensinar também. Muito bem. E aí temos também a nossa querida Marie Curie, né, na área de física. Isso. Marie Curie, acho que é um dos nomes bem conhecidos, né? E depois a gente... ela tem diversos feitos assim, e o principal dela é que ela é a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, e ela ganhou em 1903 pela sua descoberta da radioatividade. Ela foi a mulher que eu falei para você que ela queria se dedicar, ela queria fazer graduação, universidade, mas não era permitido. Ela era polonesa, e aí ela se ingressou numa universidade itinerante na época, ela e a irmã, se formou em física e matemática, e aí foi para a França, né? Mas não conseguiu nenhuma carreira lá. Lá ela conheceu Pierre Curie,
que foi futuramente o marido dela, voltou para a Polônia, não conseguiu fazer nada também, porque ela era mulher. Aí quando ela volta para a França, ela se casa com o Pierre Curie, e aí eles começam a fazer esse estudo na parte de radioatividade. Ela faz a descoberta de dois novos elementos radioativos, que é o polônio e o rádio, e eles definem o termo da radioatividade. E aí, em 1903, o marido dela e o Becquerel, que foi o outro que fizeram a descoberta, são nomeados para o Prêmio Nobel, somente os dois. Mas o marido dela foi lá e bateu o pé, falou assim, não, ela também tem contribuição, e aí ela leva o prêmio, ela ganha o Prêmio Nobel em 1903. Aí depois o marido dela morre em 1906 num acidente, e ela continua todos os estudos, ela assume a cadeira dele na universidade, e em 1911 ela ganha o outro prêmio Nobel dela, e é a única pessoa até hoje que possui 2 prêmios Nobel em 2 áreas distintas. Então, e é uma mulher também, olha só. E ela tem sensacional essa história, né, Lúcia? É sensacional, sensacional. Então a próxima então é a Valentina, que foi uma cosmonauta. Ela foi uma cosmonauta, a primeira mulher a viajar para o espaço. Ela, na época da toda aquela disputa por viajar para ir para o espaço, né, entre os Estados Unidos e a Rússia, os Estados Unidos eles chegaram ao primeiro a pisar na Lua, mas a Rússia foi a primeira que então conseguiu enviar uma mulher para uma missão espacial, né? E ela foi a única mulher a viajar sozinha até hoje que nós temos para uma viagem espacial. Olha só, que sensacional. Temos também a programadora Margaret Hamilton. Sim, ela fez diversas programação, né? Ela trabalhava e ela trabalhou no projeto do Apollo 11. É uma mulher que ajudou, né, nesse projeto do Apollo. Muito bem. Bom, e para você que nos assiste, a gente vai passar agora um breve vídeo sobre a biografia da Marie Curie, que é uma exemplar cientista. Sim. E a única a receber 2 prêmios Nobel na história. Isso. Então você vai assistir esse breve relato da biografia dessa cientista sensacional também. Se você quisesse dar apenas uma olhadinha nos manuscritos de Marie Curie, você teria que assinar um termo de compromisso e vestir uma roupa de proteção contra a radiação. Os restos mortais de Marie Curie estão guardados num caixão de chumbo, mantendo a radiação que foi a essência de sua pesquisa e provavelmente a causa da sua morte bem isolada. Hoje, vamos conhecer a importante história de Marie. Marie Curie nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 7 de novembro de 1867. Era a filha mais nova de um professor de física e matemática no ginásio de Varsóvia e de uma pianista. Com 10 anos, Marie perdeu a sua mãe. Em torno dos 10 anos de idade, Marie teve seu primeiro contato com o sistema educacional, onde ela se destacava como a melhor aluna, ficando em primeiro lugar em todas as matérias. Na época em que Marie atingiu sua maioridade, acabou por não conseguir ingressar em uma universidade, por conta do sistema do governo russo que tomava conta da Polônia e impedia que mulheres frequentassem o ensino superior dentro do império. Então Marie e sua irmã ingressaram em uma instituição secreta que oferecia educação clandestina à juventude polonesa. Economizando e trabalhando como professora e educadora, ela se mudou para Paris para estudar na renomada Universidade de Sorbonne. Se graduou em Física e Matemática. No entanto, ela precisou de muita dedicação para prosseguir com seu curso durante todos esses anos, pois chegou a passar fome e a viver somente de pão e chá. Em Paris, Marie conheceu o físico Pierre Curie, que dividiu seu laboratório e seu coração com ela. O laboratório de Pierre, apesar de não ser grande, deu a possibilidade de Marie trabalhar. Pierre e Marie casaram-se e se tornaram uma fantástica equipe científica. Os trabalhos de outros físicos despertaram a atenção de Marie, e em 1986, Henri Becquerel descobriu que o urânio emitia espontaneamente uma radiação misteriosa semelhante ao raio-x, que queimava o filme fotográfico. Logo, ela descobriu que o elemento químico tório emitia uma radiação parecida, e o mais importante, descobriu que a intensidade dessa radiação dependia unicamente da quantidade da substância. Isso a levou a concluir que a radiação provinha de alguma coisa fundamental de dentro do átomo de cada elemento. Foi uma hipótese radical que ajudou a contestar o modelo de longa data dos átomos como objetos indivisíveis. Em seguida, pesquisando um minério superradioativo chamado Pecambla, os Curies perceberam que o urânio sozinho não poderia criar toda aquela radiação. Então haveria outros elementos radioativos que seriam responsáveis?
Em 1898, eles anunciaram a descoberta de 2 novos elementos, polônio, em homenagem à Polônia, e rádio, a palavra latina para raio. Eles também inventaram o termo radioatividade. Em 1902, os Curries extraíram 1/10 de grama de sal de cloreto de rádio, de diversas toneladas de Pechembla, um feito incrível naquela época. Depois, naquele ano, Pierre Curie e Henri Becquerel foram indicados ao Prêmio Nobel de Física, mas Marie não foi. Pierre solicitou que houvesse o reconhecimento da sua esposa também, e ambos os Curies e Becquerel dividiram o Prêmio Nobel em 1903 pelas suas pesquisas conjuntas sobre o fenômeno da radiação descoberta pelo professor Henri Becquerel, transformando Marie Curie na primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel. Recebendo financiamentos e muito respeito, os Curies estavam com muita sorte, mas a tragédia veio em 1906, quando Pierre foi atropelado por uma carruagem. Quando atravessava um cruzamento movimentado, Marie, desolada, mergulhou em suas pesquisas e assumiu o lugar de Pierre na Universidade de Sorbonne, tornando a primeira professora da universidade. Seu trabalho solitário foi prolífico. Em 1911, ela ganhou outro Nobel, dessa vez em Química, pela descoberta anterior dos elementos rádio e polônio, e pela extração e análise de rádio puro e seus componentes. Com isso, ela foi a primeira e até hoje a única pessoa a ganhar o Nobel 2 vezes em 2 campos diferentes da ciência. Marie Curie foi responsável por mudar para sempre o panorama da pesquisa e tratamento médico. Durante a Primeira Guerra Mundial, Marie propôs o uso de unidades radiológicas móveis na Primeira Guerra Mundial para o tratamento de soldados doentes e investigou o tratamento da radiação em tumores. Marie fundou o Instituto do Rádio em Paris e em 1922 tornou-se membro associado livre da Academia de Medicina. Em 1924, foi homenageada por Alfred Scrope, que nomeou o mineral então recentemente descoberto de esclodosquita. No entanto, esses benefícios à humanidade cobraram dela um alto preço pessoal. Curie morreu em 1934 de leucemia, devido seguramente à exposição maciça de radiação durante todo o seu trabalho. E essa foi uma breve biografia de Marie Curie. Bom, como você pôde assistir, temos aí diversas mulheres cientistas que se destacam no Brasil e no mundo também, e se destacaram na história, e nós temos hoje também mulheres brilhantes, como a professora doutora Lúcia aqui, entre outras colegas mais que nós temos também na universidade, no nosso país, no mundo. Sim, nós temos diversas contribuições. Né? A participação feminina, ela tem mudado muito como nós enxergamos o mundo, e é importante que tenha mais participação feminina, porque muitas vezes a gente observa que as nossas necessidades elas não são atendidas especificamente. Então, ter essa maior participação consegue ampliar nosso mercado e todas as nossas necessidades, e aí por isso que tem essa importância também. Excelente. Lúcia, e o que o projeto Meninas na Ciência tem feito de eventos ao longo desses anos? E o que vai ser feito esse ano de 2022 também? A gente tem todo esse trabalho, então, como eu falei para você, com os alunos do ensino médio, a gente faz esse trabalho em parceria com o Laboratório de Ensino de Matemática. Então, a gente já teve os cursos, as aulas que nós apresentamos. Nós fizemos também um curso de formação com o núcleo de docentes daqui dos professores da rede de ensino público de Tupã e região, né, junto com a diretoria de ensino. Nós fizemos alguns eventos, como uma mesa redonda, para falar e mostrar quais são os desafios que nós mulheres enfrentamos hoje em dia na ciência. Isso foi em 2019, e depois veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, a gente fez os trabalhos à distância. E, inclusive, nós fizemos um evento, Café com Ciência, que foi em 2020, um evento de 3 dias, e que nós trouxemos em cada um desses dias a participação de diversas mulheres, tanto na parte de ciência, quanto na parte de empresas, e mostrando como que foi o nosso trabalho durante a pandemia, porque muitas vezes a maioria dessas mulheres são mães também, né, e teve todo aquele... as crianças que ficavam em casa, a maioria dos cuidados recaíam sobre as mães que precisavam trabalhar e tudo mais, né, então todo o problema que nós tivemos. E esse foi um evento também gratuito, que foi um evento online. Nós tivemos 400 inscrições nesse evento em 2020, que foi divulgado em todo o estado de São Paulo, né? Então tivemos pessoas de diversos lugares. E aí esse ano a gente continua fazendo, fora os eventos que nós já fazemos com as escolas, junto com o Laboratório de Ensino de Matemática. No final do ano a gente pretende voltar a essa mesa redonda, nesse Café com Ciência, e de fazer a divulgação novamente para os alunos, para que eles possam participar, não só os alunos, mas também todos os professores da rede de ensino da região aqui de Tupã e região.
Muito bom. E as meninas que nos assistem, as mulheres, caso não queiram participar, elas também terão essa oportunidade? Podem fazer inscrição no evento, né? E aí provavelmente vai ser no final de novembro e a gente vai fazer as divulgações nas nossas redes sociais e no site da Unesp lá. Muito bom. E esse evento vai ser pago, gratuito? Não, é gratuito, é tudo gratuito, Paulo. Ótimo. Vale a pena a gente reforçar isso então, todos né? os nossos eventos eles são gratuitos para a sociedade, uma forma da gente retribuir tudo aquilo que a gente já usufruiu, né, assim, nesse sentido de... Principalmente eu, como eu disse no começo, né, tive todo aquele investimento, é uma forma de retribuir para a sociedade tudo aquilo que a gente já teve. Muito bom. E agora para as meninas, né? Para as meninas, incentivá-las a participar da ciência, né? Não só da ciência, mas de qualquer área que elas gostariam e de ter esse apoio. Muito bom, Lúcia. Bom, como vocês podem ver aí a importância, né, da gente ressaltar que a universidade pública ela está não só para realizar a parte de ensino, a parte de pesquisa, mas também desenvolver projetos de extensão, como esse projeto importantíssimo da professora Lúcia, para incentivar você, mulher, menina, né, a descobrir também esse mundo da ciência que é maravilhoso. Sim, não, é maravilhoso. Depois que você entra, você não consegue sair mais. Muito bom. Lúcia, muito obrigado pela entrevista, por esse bate-papo. Fica à vontade para deixar uma mensagem final ao pessoal que nos assiste, então. Eu queria agradecer, Paulo, pela oportunidade, também porque você é muito parceiro nesse projeto, o professor Paulo também é parceiro nesse projeto, né, e ele tem diversas participações aí que fazem a diferença, e por isso, né, minha mensagem final é exatamente essa, né, de que a gente tenha maior empatia pelo próximo e de que a gente se apoie uns aos outros, independente do que a gente queira, independente qual sejam as nossas escolhas de vida, que a gente sempre esteja um lá pelo outro. Acho que falta bastante esse apoio e um amor e união entre nós, né? Então, independente do que nós gostaríamos, ter uma pessoa que está lá do nosso lado faz toda a diferença. Com certeza. Obrigada, Paulo, também pelo apoio ao longo desses anos aí de parceria e que a parceria ela cresça mais e mais e que a gente consiga evoluir bastante. Amém. Reforçando até o que você falou, a gente tem ali na Unesp o auditório do Sunji Nishimura. Sim. E até mesmo da Fundação Sunji Nishimura tem Sim. uma frase muito importante que diz que ninguém cresce sozinho. Não. Né? Não. Então é importante, com certeza, a gente estar sempre se apoiando e também dando oportunidade para quem queira crescer. Exatamente. Também, porque se eu não tivesse tido oportunidade, eu não estaria aqui hoje. Com certeza, hoje está aí, ó, um grande exemplo para todos nós. Exatamente, né? Então dar oportunidades é mudar vidas. Com certeza. Excelente, Lúcia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mão na Roda, tá? Obrigada, Paulo. Muito bem. E você que nos assiste, sempre gosto de encerrar aqui o nosso programa com um versículo da Bíblia. E hoje eu trago para você, aliás, para todos nós, Josué capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Então desejo que Deus abençoe e proteja você e sua família, e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Um grande abraço. Tchau, tchau.